Aí, você tá bem diferente, cara. Não, sou o velho Jake. Eu ainda sou o velho Jake. Era isso que o personagem seguia respondendo, sempre que alguém comentava a respeito de como a aparência dele estava muito diferente da que sempre tinha sido normalmente. Assim que percebiam o amarelo, que tinha se transformado em azul, o formato do corpo, que já não era igual ao de antes, ou o número de olhos, que havia aumentado. E quando a gente observa essa forma abstrata que tomou conta, surgem algumas dúvidas. Até que ponto o Jake continuava sendo o mesmo de antes? E até que ponto ele continuaria fingindo que absolutamente nada tinha mudado? Quanto mais as pessoas questionam se aquilo era um problema pra ele, mais o personagem muda e se torna abstrato. Esse incômodo se torna bem visível, por mais que tente ser escondido. Ele claramente não quer tentar entender o que tinha mudado, não quer pensar muito a respeito disso, e por mais que continue repetindo pra si mesmo que os outros só estão exagerando, no fundo, ele sabe que tinha algo diferente. Mas, como tinha medo de ter perdido algo importante em meio a essa transformação, seguia negando que ela tivesse acontecido pra valer. Esse medo do Jake fica bem nítido através de um sonho estranho que o mesmo tem, aonde se deparava com o irmão Germaine pintando alguns quadros, como sempre fazia. No entanto, dessa vez, tinha algo errado. O irmão não estava mais pintando as paisagens da maneira como fez a vida toda, mas sim desenhos abstratos, incomuns e complicados de se entender. Em um determinado momento, ele comenta com o Jake dizendo o seguinte: "É engraçado, o seu corpo se parece com um dos meus quadros." E aqui é possível de entender o porquê de tudo isso ser tão assustador para o personagem. Aquela mudança repentina em algo que parecia intrínseco do irmão, demonstrava a forma como praticamente tudo nessa vida estava sujeito a mudança, ao mesmo tempo que refletia a maneira como o próprio Jake também tinha se tornado abstrato, e já poderia ser alguém muito diferente do que era antes, mesmo não fazendo ideia disso. Talvez assim como Germaine, ele também tivesse deixado de pintar paisagens há muito tempo. Talvez ele não fosse mais o velho Jake. Na manhã seguinte, ele conta sobre o sonho pro fim em um tom preocupado, afirmando que essa mudança era difícil de se entender, já que o irmão sempre tinha odiado a arte abstrata e jamais pintaria algo que não fosse representativo, ou como ele diz, algo sem sentido. Só que aquela arte, por mais que fosse um pouco mais complicada, tinha sim algum sentido. Ela representava alguma coisa, bastava dar uma chance para tentar compreender. Após isso, o Jake decide visitar o irmão, porque depois daquele sonho bizarro, queria ter certeza que estava tudo bem. Em meio a esse caminho, ele se encontra com o James, que também não o reconheceu de imediato, e resolve que ia parar para descansar um pouco na tenda dele. Quando os dois chegam no lugar, o Jake se depara com um quadro bastante familiar. Era aquele mesmo quadro que tinha visto no sonho que teve anteriormente. O James então conta que o Germaine tinha dado aquele quadro de presente para ele depois que disse que tinha gostado muito. E assim que o Jake escuta isso, a primeira coisa que ele faz é questionar como que o James tinha gostado daquela pintura, sendo que ela não tem nada a ver com a montanha. E o mesmo simplesmente responde: "Eu acho que você tá olhando errado." O fato é que quando a gente para pra prestar atenção no que tem naquele quadro, é possível perceber que mesmo que o estilo de arte tivesse mudado e agora fosse abstrato, ainda representava uma montanha de certa maneira. Ainda mantinha a essência das paisagens do Germaine, por mais que fosse bem diferente. E assim como Jake não conseguia compreender o que tinha naquela pintura, ele também não conseguia compreender a sua própria mudança. No fundo, ele achava que aquela aparência não tinha nada a ver com ele, e que não fazia sentido. Aquela viagem nunca tinha sido para salvar o irmão de um suposto perigo. Na verdade, ela era sobre o Jake tentando salvar uma parte de si que tinha medo de perder. Uma parte que, assim como o irmão, nunca precisou ser salva. E para perceber isso, bastava olhar direito. No momento que ele chega, o Germaine o trata como se absolutamente nada tivesse diferente. Quase como se não enxergasse nada do que tinha por fora e só visse o Jake na frente dele. No entanto, não demora muito para que o mesmo reconheça que algo tinha mudado. Ele não finge que
tudo tá do mesmo jeito que sempre foi. A questão é que o Germain é a primeira pessoa que trata aquela mudança de uma forma natural, com uma certa compreensão que é capaz de reconfortar. E o motivo é bem simples. Ele também passou por essa transformação através da arte e sabe bem como é. A interação dos dois revela esse abismo que existe entre alguém que aceitou essas mudanças e alguém que não aceitou. O irmão fala em um tom muito tranquilo que não tinha nada de errado com ele ou com as novas pinturas, e que só tinha mudado um pouquinho, assim como Jake, aparentemente, também tinha mudado, por mais que se mantivesse em constante negação. E assim que ele começa a chorar, o Germain o abraça, dizendo que não era como se os quadros novos dele apagassem os antigos, todos os quadros ainda eram ele. E então, quando Jake observa toda aquela arte abstrata por um tempo, ele chega em uma conclusão muito bonita e diz o seguinte: as formas estão sempre mudando. Mudar é o seu estado normal, como nós. Mesmo não mudando por fora, estamos mudando por dentro constantemente. Tem umas coisas sobre mim que eu ignorei por muito tempo. Tenho medo dessas coisas, mas são parte de quem eu sou. Contanto que eu conheço a forma da minha alma, tá tudo bem. Ele volta para aquela velha forma de sempre. No entanto, a parte interessante é que ele não se dá conta disso até que o Finn comenta a respeito quando ele chega na casa da árvore. E no momento em que o Jake se olha no espelho, ele só diz uma única frase: diferente, mas igual. Não importava a maneira como tinha mudado por fora ou por dentro, não importava o quão diferente era agora. Essas mudanças faziam parte de quem ele era. Na verdade, elas em si eram ele. A jornada do Jake fez com que ele percebesse que não tinha algo que precisava ser consertado, mas sim algo que precisava ser aceitado. E essa aceitação fez com que as coisas ficassem muito, mas muito mais fáceis. Trouxe paz e liberdade. Quando ele para de lutar contra aquelas mudanças e percebe que elas não eram o problema em si, mas sim a maneira como estava lidando com elas, finalmente consegue se encontrar. Mudar é uma coisa inevitável, e não existe uma única pessoa nesse mundo que não precise lidar com isso em algum momento. A maneira como a gente se sente por dentro nem sempre vai ser a mesma. É algo que se encontra em constante transformação. Às vezes é simples de se visualizar e entender, como a pintura de uma paisagem, ou difícil como uma arte abstrata. No entanto, ainda existe significado em ambas. Quem a gente é sempre vai existir ali. É mais ou menos como se a gente fosse a tinta que compõe essas artes. No fim das contas, talvez seja possível mudar pra caramba e continuar sendo o mesmo de sempre. É possível estar diferente e ainda permanecer igual, contanto que a gente entenda a nossa essência e aceite essas mudanças de peito aberto. Vai dar tudo certo. Não existe nada a temer.